Me diz uma coisa, me diz uma coisa, Arthur. Nós estamos falando, o tema seria hoje garantias fundamentais, né? Seria o nosso tema. Então, o que são garantias fundamentais? O que são garantias fundamentais? Então, garantias fundamentais, na verdade, elas são um tipo de norma constitucional que possui um caráter assecuratório de direitos fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ela protege, ela dá meios de proteção para o cidadão, proteger o que a Constituição dá para ele como direitos fundamentais. Então, geralmente, no meio jurídico, garantias fundamentais e direitos fundamentais são usados como sinônimos. A diferença realmente é, assim, para o dia a dia jurídico e tal, você pode usar como sinônimo normalmente, mas se você quiser fazer uma divisão de rigor técnico maior, você pode até mesmo remontar ao Rui Barbosa, né, na qual ele explica na obra dele sobre a Constituição de 1891, que existem normas que elas possuem caráter tanto de dar direitos quanto de assegurar direitos. E existem normas que só dão direitos e normas que só asseguram direitos. Entendi. Então, seria isso. Então, mas no caso, então, essas normas aí, eu sempre gosto de bater nessa questão. Uhum. É sempre bom você ter, por exemplo, um advogado, uma pessoa com conhecimento sobre o assunto, né? Porque há muitos anos, eu me lembro de alguns contratos que eu tinha que ler sobre direito comercial. Certo. E o que eu fazia? Eu pegava o contrato, eu lia linha por linha, frase por frase, e ia anotando o que eu entendia e o que eu não entendia. Daí eu ia perguntando para as pessoas, conversando com aqui, pesquisando ali, e eu fui criando o meu próprio vocabulário, a ponto de chegar a um ponto que eu conseguia entender, pelo menos ali, uma meia dúzia de contratos. Mas, é como você falou, parece que existe uma dificuldade colocada na hora de você ler um texto jurídico. Parece que é de propósito. A minha pergunta é a seguinte: eu não sei se a gente consegue mudar isso, mas será que uma pessoa do dia a dia, como eu, como qualquer outra pessoa, ela pode ser treinada a entender melhor os textos jurídicos ou não? Existem cursos para isso? Curso para leigo. Por exemplo, o cara quer fazer um curso para entender o juridiquês. Tem condições para isso ou não? Sim, claro que tem. Existem alguns cursos mesmo, cursos abertos de universidades que permitem ao leigo entender um pouquinho melhor, né, sobre os seus direitos também. Sei. Também recomendo alguns portais de notícias jurídicas em que você, por mais que você tenha um uso muito grande do juridiquês, porque geralmente é voltado para o pessoal do direito, você também tem muitas explicações sobre. Então, por exemplo, você pode entrar no Migalhas, no Conjur, né, se você quiser saber mais sobre o assunto. Tem também livros sobre o assunto, por exemplo, um dos ex-alunos, mas assim, ele é bem mais antigo do que eu, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, faculdade pela qual tenho um carinho muito grande, e onde me formei, que ele lançou um livro, se não me engano, ele se chamava Constituição para Crianças. Né? Então, ele explica de uma forma bem simples, bem assim, didática, né? De forma que uma criança poderia entender alguns princípios básicos de Constituição, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Quer dizer, criar todo um vocabulário, todo um treinamento, é isso? Exato. E, claro, né, como esse treinamento ele demanda tempo e paciência, sempre, claro, você tem o advogado, né, que é fundamental para a administração da justiça. A própria Constituição considera, assim, o advogado, né? Então, sempre consulte um advogado em caso de dúvida, né? Que ele, com certeza, depois de 5 anos estudando duro e continuando a estudar, porque o advogado estuda sempre, não só o advogado como jurista, Sim. Ele vai saber tirar sua dúvida.
Em outras palavras, estuda por desaforo para largar a mão de ser besta. Essa que é a verdade. Porque sabe o que acontece? É assim. E outra coisa, tenha humildade de falar não sei. O Timerson está de testemunha aí. O Timerson hoje é o nosso técnico aí na rádio. Quando eu não sei, eu falo, olha, não sei, me explica agora. Porque ficar fingindo que sabe, cara, olha, eu acho tão feio isso. E para a família, e você não dá as oportunidades para ela em relação a oportunidade de trabalho, você não dá nenhuma oportunidade para que ela leia, para que ela possa desenvolver um pensamento crítico, um pensamento filosófico, ela fica facilmente manipulável. Então isso é uma forma de opressão intelectual, mas perceba como, pelo menos na minha opinião, a opressão intelectual é um produto da opressão material. Interessante, não, é interessante ver esse tipo de raciocínio e avaliar por um outro ângulo. Eu gosto disso, por isso que o Papo Amigo, a gente fala assim, que o Papo Amigo é informação com reflexão. Entendo. Para a gente chegar no nosso tema, que seria uma questão, no caso, por exemplo, no caso direitos fundamentais e garantias fundamentais, para a gente chegar na questão do nosso tema hoje, como é que você vê a sociedade? Hoje a sociedade sabe se defender ou não? Eu acho que não. Acho que não. Embora também, como eu tinha até conversado com você, a Constituição, o sistema jurídico constitucional hoje, ele evoluiu muito. Certo. Do que era, tá? Em relação ao cuidado com a coisa pública, eu acho. Ele dá os mecanismos para que a sociedade possa realmente exercer o poder popular, né? Certo. Eu realmente acredito nisso. Agora, o problema é que a maioria da sociedade não sabe como exercer, certo? E as disposições que permitem a sociedade exercer o seu poder popular, elas estão grafadas em uma complexidade que você, por exemplo, precisa de 5 anos de faculdade para poder ler e entender com perfeição. É isso que eu te perguntar. Entende? É a questão da burocratização do ato de escrever uma lei. Veja, eu não acho nem que é uma... Eu discordo até que seja uma questão de burocratização. Eu acho que é até uma questão... É uma questão mais de opressão mesmo. De dominação. Porque, veja, mesmo você, por exemplo, que é um homem culto, é muito fácil perceber isso pela sua fala. Obrigado. Por exemplo, veja, eu tenho certeza que você não sabe em detalhes o procedimento de mandado de segurança. Sim, com certeza não sei. E isso, assim, eu nem digo que é culpa sua. É que é uma coisa que se você pegar a Constituição para ler, você provavelmente vai ler e vai ficar muito confuso. Sim. Né? Isso é de propósito. E além disso, e aí já é uma opinião mais polêmica, tá? A minha como jurista, né? Claro. Só pelo fato dos instrumentos que são disponíveis para você controlar o Estado, digamos assim, você frear essa força extrema que o Estado tem por natureza, só pelo fato desses mecanismos serem regulados com procedimentos do próprio Estado, entende? Já abraço. Exatamente, já é algo que assim, você perde a batalha antes de começar. É mais ou menos assim. Eu moro num prédio, nomeio um síndico, e esse síndico que nós no prédio nomeamos, ele que vai escrever as leis de como nós temos que se comportar. Exatamente. É o Estado que define as regras do jogo. E esse jogo ele se aplica em relação a, por exemplo, um processo que seja povo contra Estado. Entende?